O novo estádio do Fogão vai sair do papel. Informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Mas antes de a gente ir para as últimas informações, antes da gente ir para toda a repercussão, lembrando que o Botafogo tem uma semana cheia de treinamentos por conta da estreia do Campeonato Brasileiro acontecer somente no domingo. Válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai viajar até São Paulo e enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Então daqui a pouco a gente vai trazer toda a repercussão, toda a semana também do Botafogo do Glorioso. Mas antes, pedir para você humildemente dar moral para o botão de like aqui nesse vídeo. A nossa meta de likes é de 1000 likes. Bom, peço você humildemente também que comente bastante da onde você está nos assistindo. O seu feedback é importante para o nosso trabalho e ajuda demais. Agora, sem mais delongas, falando dessa semana do Botafogo, vem treinando no Espaço Lonier de segunda a sexta, né? No último sábado, fez ali um amistoso contra o Novo Horizontino e venceu por 3-1, com muita tranquilidade, né? O técnico Renato Paiva fez ali todos os testes que tinha direito, trazendo um destaque para o próprio Patrick de Paula, ator de 2 gols, deu bastante mexida ali na parte defensiva. Bastos voltou a jogar com a camisa do Botafogo, depois de uma lesão, né, que tirou ali por quase mais de um mês, né, dos gramados. Ele demorou a estrear nessa temporada, acabou estreando ali contra o próprio Nova Iguaçu na vitória por 1-0, mas aos 6 minutos ele já não estava nem em campo, né, ele tinha ali sofrido uma lesão, ficou de fora de jogos importantes, principalmente da Recopa Sul-Americana, né? Ele não conseguiu enfrentar o Racing em nenhuma das 2 partidas, foi um desfalque importante para esse Botafogo. Então, esses minutos que ele jogou contra o Novo Horizontino foi muito importante, tá? E aí agora, até falando sobre o Bastos, teve ali uma polêmica, né? O Pedro Gonçalves, técnico da Angola, se incomodou com a atuação de Bastos no amistoso do Botafogo contra o Novo Horizontino no último sábado. No estádio Nilton Santos, o zagueiro que sofreu a lesão na coxa esquerda no primeiro jogo que fez pelo Botafogo, como eu disse, ele foi utilizado, né, pelo técnico Renato Paiva. E isso acabou chamando a atenção e incomodou bastante ali o técnico da Angola, né? Ele que foi cortado dos jogos da seleção da data FIFA pelo pedido ali do próprio Botafogo. O clube carioca avisou, né, a federação angolana que o camisa 15 ainda não tinha condições totais ali de jogar uma partida, de estar à disposição nessa data FIFA. E o Bastos, como eu disse, jogou os primeiros 45 minutos do amistoso contra o Novo Horizontino. No intervalo ele acabou sendo ali substituído, entrando no seu lugar o Jair Cunha. E aí o técnico, né, falou que foi pego de surpresa, por essa situação, por essa atuação do próprio Bastos. Ele disse que, abre aspas aqui, eu vou trazer para o Pedro Gonçalves, foi com absoluta surpresa que nós tivemos conhecimento e não ficamos satisfeitos com uma situação dessa. Houve um reporte médico, inclusive eu conversei com o membro do departamento médico e o Botafogo enviou um documento para a federação dizendo quais procedimentos iriam fazer, afirmou Pedro em coletiva nessa segunda-feira. Bastos é o capitão da Angola, que busca retornar uma Copa do Mundo desde 2006. Ele acabou desfalcando jogos contra a Líbia e também a Serra Leoa, válido pelas eliminatórias africanas de futebol. Então aí fica essa polêmica, né? A federação não gostou nada, né? Acatou ali o pedido do Botafogo, ali do próprio departamento médico do Botafogo, que pediu para que o jogador não viajasse, que o jogador não fosse utilizado nessa data FIFA, mas de fato eles ficaram bem irritados ao ver o Bastos jogando ali pelo menos 45 minutos. É claro que ele não estava pronto para um alto nível, vou ser muito sincero, de um jogo elevado como seria uma data FIFA. Campos que não são de condições adequadas para a prática do esporte e um lado físico muito forte, né? O jogador poderia acabar se lesionando nessa volta à seleção angolana, e o Botafogo optou por tomar uma decisão como essa. Claro que isso não vai desagradar muita gente,
vou ser muito sincero, o jogo contra o Novo Horizontino foi uma rotação abaixo ali, é um treino mais qualificado, a verdade é essa, um amistoso com uma intensidade de jogo, claro, mas não é elevado como a própria data FIFA, uma própria eliminatória, onde a Angola entra em campo querendo a classificação. Então, eu não entendo essa surpresa do Pedro Gonçalves, técnico da Angola, ficar chateado porque o Bastos jogou 45 minutos, sendo que foi de um amistoso, né? Para ele ter essa rotação, para ele ter também isso de jogo, né? Ter essa continuidade de jogo. O Botafogo que vai estrear no próximo final de semana contra o Palmeiras e o Bastos vai estar à disposição. Agora, falando de uma excelente notícia, acabou a espera, o novo estádio do Fogão vai sair do papel e quem trouxe essa informação foi o próprio Tairo Arruda, né? Ele que é o CEO da SAF do Glorioso, e esteve presente na última semana ali no sorteio em Luque, no Paraguai, e falou também sobre isso. Ele diz assim, ó: a gente não vai abandonar nenhum projeto esportivo. Esse é o nosso carro-chefe. O Botafogo vai buscar ser competitivo e vencer todas as competições que disputar. Esse é o nosso foco. Mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver infraestrutura do clube, que estão bem devasadas. É claro que as obras de CT e o Estádio 2 são de longo prazo, que demora 1, 2, 3 anos para ser concluído, disse Tairo Arruda no final do sorteio na semana passada em Luque. E o Estádio 2 terá capacidade ali para 25 mil pessoas e poderá ser utilizado para jogos de menores públicos e também quando da base e também do futebol feminino e quando tiver acontecendo algum tipo de evento também no próprio estádio Newton Santos. E aí o Botafogo vai mandar os seus jogos também nesse estádio 2, nesse novo estádio que tem tudo para ser construído. O próprio Pedro Martins, em uma entrevista mais recente também no início do ano, ele fala que o ano de 2025 é o ano de infraestrutura. Se o ano de 2024 foi um ano de conquista, onde o Botafogo que se consolidou entre as maiores potências do futebol brasileiro, sendo campeão inédito da Libertadores, sendo tricampeão também brasileiro, o ano de 2025 vai ser o ano da infraestrutura. É isso que o Botafogo busca, é isso que o Tairo Arruda quer, é isso que o próprio John Textor busca também para esse ano, se consolidar, sair, tirar do papel reformas no próprio CT. Nesse próximo semestre vai iniciar também ali um setor ali de molhado, que diz, né, dispara, onde os jogadores precisam ter também essa recuperação, espaço também para a hotelaria. Esses são alguns dos projetos que o Botafogo quer também tirar do papel ainda nesse ano dentro do espaço, do CT do espaço Lonier. Beleza? Trazer uma última informação aqui ainda do Campeonato Brasileiro, que interessa e muito o Botafogo. O Vasco da Gama vendeu o mando de campo contra o próprio Glorioso pelo Campeonato Brasileiro para o estádio Mané Garrincha, tá? Em Brasília. A informação divulgada primeiro pelo GE nessa segunda-feira. O clássico é pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer entre os dias 12 e 14 de julho. E a rodada em questão será a primeira após a pausa do Brasileirão para a disputa do Super Mundial. Então a gente fica, de fato, aguardando se confirmar, a própria CBF, o Vasco, também o Botafogo, se irem até as redes sociais confirmando toda essa venda desse mando de campo, mas tudo indica que Vasco e Botafogo vai acontecer sim, segundo o GE, lá no Mané Garrincha, em Brasília, na 13ª rodada, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Roberta Barroso, agora no nosso telão com as informações direto do Rio de Janeiro, do Fogão. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Mari, Bruno, Jailson, Marra, para todo mundo ligado também aqui com a gente. Pois é, semana de estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que encara no primeiro jogo o Palmeiras domingo. E o técnico Renato Paiva, depois do amistoso contra o Novo Horizontino, falou que vai ser um jogo difícil, mas difícil para os dois lados. Um jogo de campeões. No sábado, o torcedor botafoguense pôde reencontrar o time e ver de perto as ideias do treinador, que não vai fazer nenhuma mudança radical, vai ser um Botafogo intenso, compacto, como aquele de 2024, também priorizando a posse de bola, como a gente já viu também nesse último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro.
e com algumas mudanças. Por exemplo, o Patrick de Paula atuou mais avançado, como ele jogava quando vestia a camisa do Palmeiras. Lembrando que o Patrick começou essa partida porque o Savarino está com a seleção da Venezuela e o Patrick foi elogiado pelo Paiva. Uma outra mudança é o Igor Jesus, já atuando mais como centroavante fixo na área, e os laterais avançando, aparecendo então mais na frente, dando trabalho para as defesas adversárias como protagonistas. Então são essas as mudanças do Paiva para esse próximo compromisso e também para essa temporada. A gente vai observar como é que vai ser esse Botafogo daqui para frente. Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores também. O time está de folga e se reapresenta hoje para o decorrer então aí dessa semana. E só para a gente fechar, o zagueiro Bastos atuou por 45 minutos nesse amistoso. Ponto positivo, está recuperado daquele trauma no joelho que sofreu no início da temporada. Bruno, Mário. Bulir é uma coisa bem do Nordeste. Talvez não se fale muito bulir aqui. Bulir é mexer. Tem aquela música bole. Eu vou bulir com tu, é uma coisa muito nordestina. Mas é aprendendo também, tá? Com o Nordeste. Bulir é mexer com uma pessoa, tocar em uma pessoa. Bom, vamos fazer esse exercício aqui de primeiro lugar e segundo lugar. E aqui tá os grupos dos brasileiros. Vamos conversar com o Jean Oddi e com o Gustavo Zupac. Se por acaso der empate, é claro que quem vai entrar nesta brincadeira vai ser o Dottoli. O Jean veio especialmente para isso. Volta. O Jean veio para isso, né? Foi para isso. Pelo menos não é mata-mata pra gente ficar avançando na Copa do Brasil, que é aquelas... Mas não interessa, porque você vai ser cobrado por isso. Daqui a pouco a gente começa a avançar, tá? Eu vou te falar que é fácil, no fim. Por enquanto tá mais tranquila. Mas eu gosto quando assim, a gente já chega assim, oitavas, depois já tá em quartas, entendeu? A gente vai mais longe. Aí vocês vão ter que me chamar de novo. A gente faz até o sorteio programa depois. Vamos lá, Grupo A, Botafogo, Estudiantes, Universidade de Chile e Carabobo. Quem passa em primeiro e quem passa em segundo lugar? Esse eu acho que é um dos que daria pra gente discutir, mas como dá pra discutir, eu acho que tá aberto apenas a posição, pra mim Botafogo primeiro, Estudiantes segundo. Minha única dúvida em relação ao Botafogo é porque a gente não viu ainda o Botafogo jogar em 2025 a Vera. O Botafogo que a gente viu até aqui em 2025, eu tenho seríssimas dúvidas se ele passa em primeiro contra o Estudiantes. Eu diria que não. Mas eu acredito que o Botafogo da Libertadores vai ser um Botafogo muito melhor do que o que a gente viu jogar, porque o Textor, enfim, contratou o treinador, eles estão treinando porque o Botafogo caiu cedo do Campeonato Carioca, então eu espero uma evolução. Mas deixo esse asterisco porque a gente não viu o Botafogo forte em 2025. Acho que veremos Botafogo e Estudiantes. E você vai colocar o Botafogo em primeiro? Botafogo em primeiro. Já acreditando na sua evolução com o seu novo treinador? Mas tô dando um voto de confiança que o trabalho vai andar. Tá bom. Né? Enfim, vai andar. E é por isso tudo que eu disse que haveria uma discussão, que há uma discussão, porque talvez seja dos casos de brasileiros, exceção do grupo que tem Internacional e Bahia, é o mais complicado para você cravar o primeiro lugar neste momento, pelo que o Botafogo ainda não fez. Vamos pro grupo. Eu incendiei... Eu e a torcida do Fogão, Eu ouvi sua voz lá. Você ouviu? Ouvi, porque eu assisti ao jogo. Ah, muito bem. O Botafogo encontrou o Novo Horizontino. Isso foi um jogo treino, não valeu nada, gente. Mas valeu pro torcedor começar a tentar entender quem é o Renato Paiva e como ele joga, né? A gente vai ver como foi. E na volta vamos falar taticamente o que todos nós achamos desse Fogão versão 2025, minha cavalaria, alvinegra. Rodou. O foco era de uma partida oficial. No primeiro teste de Renato Paiva, enfim, um Botafogo com cara para 2025. O amistoso contra o Novo Horizontino teve presença de torcida e pressão alvinegra desde o início. Após chute de Alex Telles, a bola bateu na trave e sobrou para Alexander Barbosa encher o pé com o gol livre. O segundo veio logo na sequência, em belo chute de Patrick de Paula, que tem evoluído neste retorno ao alvinegro. O camisa 6 recebeu o abraço dos companheiros e segue mostrando que pode ser uma peça importante do time. O terceiro veio com jogada de Igor Jesus, que fez um drible da vaca e deixou a bola para Patrick de Paula marcar mais um. Estou me dedicando para dar o meu melhor ali, em prol do Botafogo, em prol do grupo, para qualificar mais do grupo. A gente sabe da importância do jogo, mesmo sendo amistoso, o Botafogo sempre vai entrar para ganhar.
Semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que estar pronto o mais rápido possível. No fim, vitória por 3-1, que mostra que o ano, enfim, está começando para o alvinegro. Un juego de preparación. Ahora comienza el examinar. Cavalaria, Pedro. O que é isso? É uma cavalaria? Ai, gostei. Cadê, Alex? Cadê minha cavalaria? Tá passando, Pô, tinha que fazer a Vene. vontade do Renato Paiva passando aqui, assim, ó. Tá passando a minha cavalaria alvinegra. E o Patrick de Paula, Vene Casagrande, que foi, vamos dizer assim, uma escolha que não era a natural. Tudo bem que ele, no ano passado, pra quem não sabe, ele foi emprestado, né? Ele não estava no segundo semestre no Botafogo e em alguns momentos na sua história com o Botafogo ele passou por muitos problemas clínicos e agora a gente percebeu que o Patrick, ele decidiu que vai começar um ano de 2025 diferente, com muita dedicação, até fora do clube, de parte física, psicológica e tudo mais. E já tinha marcado seus golzinhos aí no Carioca e agora marcou 2 gols nesse jogo contra o Novo Horizontino, Vene Casagrande. Fernandinho, eu sinto o Patrick de Paula muito mais amadurecido. Como ser humano, a gente percebe, inclusive, nas entrevistas, na postura dele também dentro de campo. Isso é importante, porque eu acho que o Patrick de Paula precisava passar por esse processo. Inclusive, o empréstimo dele ao Criciúma, com certeza, o ajudou nesse sentido. E é óbvio que também existe uma preocupação pela questão física, porque não é só a cabeça agora que preocupa, é também o joelho, porque ele teve uma grave lesão no joelho. Só que é um jogador que, se ele se cuidar, e quando eu falo se cuidar, é fora das 4 linhas, focar na preparação dele, entender que o corpo é a ferramenta de trabalho dele, tenho certeza que ele vai conseguir ajudar de alguma forma. Não sei se vai ser titular com o Renato Paiva, é muito cedo para dizer isso. E, de fato, foi uma surpresa a escalação dele no time titular, mas ele conseguiu dar conta do recado dentro de campo, mostrando que ele pode ser, sim, um reforço caseiro para o Botafogo na temporada 2025. E eu acho que o Campeonato Carioca ele já tinha mostrado que ele poderia ajudar. É óbvio, o contexto totalmente diferente, vários jogadores jovens, não seria aquele time que vai ser usado no restante da temporada 2025. Mas nesse amistoso aí, a gente pode ver um Patrick de Paula muito mais maduro dentro de campo, como jogador e também como pessoa. Ô, Lucas Pedrosa, e sobre o ataque do Fogão? Sim. O Igor um pouquinho diferente do que a gente via desse Igor. Num todo, um Botafogo com muitas bolas longas, né? Isso já era muito comum porque o Barbosa tem essa qualidade e às vezes ele usava isso como um recurso. Mas eu senti que vai ser uma característica, muito mais do que só um recurso. O que eu senti no ano passado é que tinham várias coisas e aquilo era mais um, é um plus. O que eu percebi, tudo bem, um jogo só, né, gente? Muita calma nessa hora. Mas que foi uma coisa que vai ficar muito característica desse Botafogo do Renato Paiva, essa bola longa. E esse Igor Jesus um pouco diferente, o que você achou do Arthur? O que você achou do Santi? Conta pra mim, Pedrosa. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu acho que ele mantém uma estrutura, principalmente porque ele não tinha o Savarino com a Venezuela, e é um jogador extremamente qualificado, não só para construir por dentro, mas também para construir por fora. Porém, ele usou o Patrick de Paula como meia, como um jogador mais avançado, e ele apostou na movimentação do Gregor e o Marlon Freitas. Essas bolas longas são justamente para você priorizar os jogadores de qualidade que o Botafogo tinha na frente. O Santi, o Arthur e até mesmo o Igor Jesus, que faz essa parede, faz essa raspada de bola também muito bem. O ponto é, eu acho que no segundo tempo, quando o Botafogo conseguiu se assentar, teve o controle, teve um entrosamento decente, aí você viu um Botafogo com mais cara do Renato Paiva, que era o quê? Laterais bem agudos, bem abertos, pontas bem abertos também, para quê? Para você ter o alargamento do campo pro meio trabalhar. E foi assim que o Botafogo conseguiu chegar aí aos 2 gols do Patrick de Paula. Você tem o Alex Telles, é um privilégio muito grande, porque ele é um jogador muito qualificado e inteligente, então ele também vai evoluir. E tem um outro jogador que acabou entrando no segundo tempo, que eu acho que em algum momento vai pegar essa vaga aí, pelo menos brigar, ser no 12º jogador, que é o Natan. Para mim, o Natan, ele vai encaixar nesse time aí, que ele se recuperou de lesão, voltou aos poucos aí. Então, assim, eu não vejo esse Botafogo que jogou na partida contra o Novo Horizontino sendo o Botafogo ideal na cabeça do Renato. Eu acho que o Patrick de Paula, em algum momento, ele vai sentar no banquinho para deixar o Savarino ser esse articulador e, obviamente, o Santi vai ter que subir de produção, o Arthur vai ter que subir de produção. Eu vou alertar aqui novamente o que eu já venho falando há meses. É injusto colocar uma capa de Thiago Almada no Santi e uma capa de Luiz Henrique no Arthur. Não é assim que o futebol funciona.
Precisa de adaptação, precisa de calma, de tranquilidade, e o futebol é coletivo. Achar que o Arthur vai fazer o que o Luiz Henrique fazia é utopia. Vocês viram o Thiago Almada nas eliminatórias aí no último final de semana? O que ele fez? Aquele cara é muito diferente. Então também colocar essa capa no Santi Rodrigues também é injusto. Então o que o Botafogo tem que fazer é voltar a ser forte coletivamente para que as individualidades apareçam. Em um jogo não dá para definir nada. Então com muita tranquilidade, com muita paciência, qualidade tem, o elenco tem, o Bastos voltando a jogar também uma excelente notícia, entrando no segundo tempo. Enfim, o Botafogo está tentando ter uma cara. E não vai ser um jogo que vai definir isso. Inclusive, às vezes até essa questão da bola longa, que ela era um recurso, ela pode não ser uma característica, Lógico. Ela pode continuar sendo um recurso. Mas quando você está falando de um primeiro jogo da temporada, com um novo professor, com um novo treinador, e você precisa fazer com que as coisas aconteçam, no caso do Barbosa, você vai usar o que você tem de recurso. E foi, eu acho, o que ele fez. Agora, essa questão da capa... Vocês não estão falando isso de hoje em relação ao Luiz Henrique e ao Almada, e ao Arthur e a Santi, respectivamente, e a gente vê até a diferença de posicionamento do Santi para o Thiago Almada. O Santi, ele fica bem aberto ali mesmo Mas pelo lado pedido do esquerdo. técnico. Né? Não quer dizer que seja uma característica dele, é pedido do técnico. Assim como o técnico pediu pro Igor Jesus ficar mais dentro da área. Né? E o próprio Igor falou sobre isso. E ficou, né? Exato. E ficou mais. Nossa, a diferença era muito grande. E ele porque o Igor, ele saía muito. E ele tem essa capacidade física, né? Parece que o Igor tem uns 30 pulmões, né? Sim. Porque ele termina o jogo, ele tá lá na zaga tirando bola, se for preciso. Ele é muito inteligente e tem um poder cardiorrespiratório, assim, uma capacidade muito grande, né? Inclusive, sobre esse comentário do Pedrosa, eu obviamente concordo, o Arthur, inclusive, ele tá há muito tempo sem jogar no seu alto nível, no seu prime. Porque o prime dele foi no Bragantino. Depois ele teve uma saída, foi pro Palmeiras, não conseguiu performar da melhor maneira possível, foi pra Rússia, e eu confesso, eu não vi 3 jogos do Arthur lá, mas comentaram que ele estava longe de ser o Arthur ideal, e agora ele vem pro Botafogo tentando resgatar esse melhor futebol. Ou seja, fica mais injusto ainda quando você faz uma comparação com o Luiz Henrique, que fez uma temporada absurda, para muitos o melhor no futebol brasileiro em 2024. Então, o Botafogo volta a fazer um jogo oficial, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque. Será? Desculpe, será que vai deslanchar o Patrick de Paula? Olha aí os jogos dele pelo Botafogo, incluindo amistosos como o de hoje, né? Então são 23 jogos e 2 gols em 2022. Em 23, 7 jogos e 1 gol. Em 24, 8 jogos e 1 gol. E agora 11 jogos e 5 gols. É óbvio que no ano passado ele teve lesão, saiu, foi emprestado, Criciúma, voltou. Será que chegou a hora dele? Pois é, acho que assim, ninguém nunca discutiu a qualidade do Patrick de Paula, né? A qualidade dele como jogador. Outras coisas foram discutidas, né? E acho que até por isso ele acaba deixando o Palmeiras, mas vai para um grande clube, um clube que já naquele momento estava investindo para montar o time que foi campeão sul-americano e campeão brasileiro, mas ele não participou, né? De fato... Para ver essa frase que você usou agora em relação ao Patrick de Paula, podemos usar também para o Botafogo? Temos que esperar para ver como será esse Botafogo nessa temporada? É normal, né? Normal a gente ter que esperar para ver. Acho que o Botafogo faz boas contratações, mas assim, substituir os jogadores que saíram, né? Como Luiz Henrique e Almada. E também vou citar o Júnior Santos, o próprio Eduardo, que era útil, claro, não era um titular, já não tinha sido tão especial na última temporada, mas na retrasada foi. Então, assim, são muitas perdas significativas, são muitas perdas relevantes. Você vai dizer, mas são só 2 titulares. Bom, primeiro que são 2 titulares, mas se a gente tivesse que escolher, né? As pessoas podem até variar em relação a quem foi o melhor jogador do Botafogo na temporada. Mas se a gente tivesse que escolher 3, todo mundo colocaria estes 2, né? Claro. O Almada e o Luiz Henrique estariam na lista de todo mundo, estão na lista de todo mundo. Então, óbvio que são 2 titulares, mas que é difícil repor. Por melhores que sejam as contratações, os caras chegarem e renderem exatamente como esses jogadores renderam logo que chegaram, não é o padrão, não é normal. Então, acho que é preciso ter calma. Eu acho que bom para o Renato Paiva, né? Para ele só, obviamente não para o torcedor do Botafogo, mas que o Botafogo começou num tom abaixo o ano,
porque pelo menos em cima dele não fica toda a responsabilidade, toda a expectativa em cima do técnico, né? Porque infelizmente no Brasil muitas vezes é assim. Você bota toda a pressão em cima do técnico, o outro ganhou Libertadores e Brasileiro, e aí o cara tem que sair ganhando tudo. Não é bem assim que as coisas... Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários. Vai nos ajudar bastante, né, galera? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, lembrando aqui a vocês que não é inscrito lá no canal BTB Esporte, corram lá e dê aquela moral, se inscrevam lá no canal BTB Esporte. E é isso, pessoal. Esse daí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!